Laísa, eu faço medicina veterinária na USP, eu sou jovem desde o começo desse ano. Bom, eu vou apresentar a palestrante, que nasceu em 2004, que a Tamara tinha falado. Ela estuda no Colégio Rio Branco, ela está no 7º ano, e ela começou a difundir a cultura hacker, o software livre e a programação de computador. Ela palestrou esse ano no Fórum Internacional Software Livre e na Campus Party em São Paulo. A Larissa Oliva, desculpa. Eu acho que muita gente aqui deve ter estranhado o título fala sobre hackers. Assim como muita gente estranha quando eu falo que eu sei programar. Quando eu digo isso, muitos adultos me veem assim. Sim, eu programando. Quando eu digo para os meus colegas, eles veem assim. Para eles, quem programa é um alien, que programação é uma coisa surreal. Quando eu digo que eu sou uma hacker, acontecem coisas parecidas. Geralmente eles ficam muito surpresos. Uma vez eu disse isso para um amigo meu, e ele virou tipo, que isso? Você virou hacker agora? Você sempre tão certinha. E ele ficou mais surpreso ainda quando eu respondi, eu tenho orgulho de ser hacker. Daí no dia seguinte, já estava todo mundo sabendo que eu era uma hacker, e veio a sala inteira em prol de um bem maior, pedir para eu hackear a senha do Wi-Fi do colégio. Daí eu fui explicar para eles o que é um hacker. Eu disse para eles que o hacker é uma pessoa que gosta de aprender, de descobrir, de entender, inventar, e está sempre querendo mais desafios, então está sempre querendo melhorar as coisas. E depois disso, ele compartilha tudo o que ele fez. Então, um hacker não é bandido, vilão, pirata, invasor de redes, nem explorador de pessoas. Mas por que as pessoas conhecem o hacker com um significado tão diferente hoje em dia? Vamos pensar um pouco. O hacker entende como as coisas funcionam. E aí eu não falo só de tecnologia, mas de tudo em geral. E ele tem um senso ético, então ele consegue perceber se tem uma injustiça ou não nisso que ele entendeu. E se tiver uma injustiça, ele vai tentar consertar. Ele vai compartilhar as ideias dele para consertar aquilo. E é aí que dá problema. Ele acaba desafiando quem quer manter o conhecimento só para si. Ele acaba desafiando quem quer manter todo mundo ignorante. Ele desafia a autoridade dessas pessoas. E por isso, na cabeça dessas pessoas, o hacker precisa ser silenciado, marginalizado, desacreditado, odiado, ignorado. Porque se ninguém acredita no hacker, não importa se ele fala ou não, porque ninguém vai dar ouvidos. E eu estava super feliz de ter explicado para todos os meus colegas o que realmente é um hacker, que nem eu estou feliz de estar explicando para vocês. Aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu espero que vocês estejam entendendo a minha mensagem, porque os meus colegas não muito bem. Mas por que eu virei uma hacker? Por que eu quis aprender a programar? Um dos motivos é a minha família. Muitas famílias são assim. Tem um pai, uma mãe, as crianças e os pets. A minha família é mais ou menos assim. Tem um pai no computador. Tem uma mãe no computador. Tem uma filha no computador. Tem os nossos pets, que eu acho que muita gente não conhece. O primeiro, aqui é o GNU, símbolo de software livre. Esse aqui, o pinguim azul, é o Freedom. O nome vem de Freedom, é outro símbolo de software livre. E aqui tem outros animais da fauna do software livre. E tem os computadores que fazem parte da nossa família. Daí quem vê esse monte de computador fazendo parte da família, pensa que a gente é podre de rico. Mas não é assim, não. Os nossos computadores não são de última geração, não são da Apple importados ou sei lá o quê. Eles são velhos porque eles são da geração que ainda respeitam nossa liberdade. Outro motivo é uma história que eu vou contar para vocês agora. Um dia, as minhas amigas chegaram com esse jogo que a Disney tinha lançado e surgiu a ideia de que a gente queria jogar juntas e que ia ser super divertido. Daí eu fui colocar no meu computador. Daí lá, criar conta. E daí apareceu lá, este é o seu pinguim. Daí eu pensei, tá certo que o nome é Clube Penguin, mas eu não quero um pinguim, eu quero um gnu. Isso pode soar muito estranho, mas desde pequenininha eu gosto mais de gnus do que pinguins. E para mim, que nasci no mundo do software livre, eu sempre estou querendo mudar para ajeitar o software para fazer o que eu quero. E daí eu fui pedir para o meu pai mexer no código para eu poder jogar com GNU.
E daí ele olhou e disse que não era software livre. E eu fiquei muito triste com a notícia. Daí eu resolvi ouvir minha consciência. O lado do Clube Penguin dizia para eu jogar, que todas as minhas amigas iam jogar. E o outro lado, o lado do bem, dizia para eu defender minha liberdade, não deixar esse programa invadir meu computador e minha vida e ainda coletar os meus dados. E foi aí que eu me vi num grande dilema. Eu jogava ou não jogava? E daí alguém lá em cima, Sam Gnúcio, para quem não conhece, o nome vem de GNU, é um personagem que o Richard Stallman, o pai de software livre, faz de brincadeira. E ele tem uma frase muito famosa que era um dilema, escolher o menor dos males, ainda é escolher um mal. Então, mas dá para fazer um bem, que é criar um software livre. E foi daí que surgiu a ideia, de eu e minhas amigas, a gente criar o nosso Clube Penguin Livre. E aí a gente começou a discutir de como seria o nosso jogo. Ele ia ser com GNUs, ele ia ser de graça para todo mundo poder jogar, ele ia chamar GNU Pet Joia, ele ia ser em várias línguas para todo mundo entender. E, claro, ia ser livre. E daí a gente bolou o nosso plano infalível para montar o nosso jogo. Fase 1, a gente projeta o jogo. Fase 2, a gente se diverte juntas. Fase 3, a gente rouba o coelhinho. Vamos combinar que esses planos nunca dão certo, né, gente? Troca. Fase 1, a gente cria o jogo. Fase 2, a gente faz o jogo. Fase 3, a gente joga juntas. Era o nosso plano perfeito. Só tinha um probleminha. Ninguém sabia programar. Como raios que a gente ia fazer o programa? Daí a gente incluiu no nosso plano a fase aprender a programar. A primeira linguagem que a gente escolheu foi o Logo. Com ela eu fiz uns quadrados e tudo e tal. Aprendi um monte de coisa de lógica, só que não dava para fazer o super jogo que a gente tinha imaginado. Daí a gente trocou logo por Scratch. O Scratch também tem essa coisa de programação visual, então também tem os bloquinhos. E eu consegui fazer jogos um tanto melhores, né? Aqui tem o peixinho que vai fugindo do tubarão. Não molhem agora se forem sensíveis, mas o jogo tem um triste fim. Daí eu fui olhar para tudo que eu já tinha feito, eu já tinha aprendido, já tinha descoberto, já tinha entendido, já tinha inventado, já tinha melhorado. Só que eu ainda não era uma hacker. Eu não era uma hacker porque eu não tinha compartilhado. Então era hora de compartilhar. E foi aí que eu comecei a dar palestras. A primeira palestra que eu dei foi no FISLE do ano passado. O FISLE é Fórum Internacional de Software Livre. E eram dicas para pais e professores que quisessem ensinar crianças a programar. Daí depois eu reapresentei essa palestra no Campus Party São Paulo desse ano. Daí, ano passado, eu tinha ensinado a ensinar a programar. Então, esse ano, no FISLE, eu fui ensinar a programar. Só que esse grande paraíso, para mim, de software livre em casa e no FISLE, infelizmente, não continuava na minha escola. Eu bem que tentei dizer que a gente devia usar software livre. Eu disse isso para os meus colegas, para os meus professores, para a diretoria, para o pessoal da informática, mas a resposta era sempre a mesma. Ninguém conhecia software livre. Quer dizer, ninguém não. O professor de educação física conhecia. Um dia, eu tinha feito um trabalho em casa usando o LibreOffice, por isso eu estava no formato ADT. E daí o Windows maldito da minha sala não queria abrir. E daí eu fui falar com a chefe da informática, e o que eu ouvi? ADT? Isso não existe! Eu fiquei tipo, mas está ali, como que não existe? Daí, esse ano, eu tinha feito uma apresentação, tinha salvo em ODP, que é o formato que o LibreOffice salva quando você faz slides, né? E o Windows não estava querendo abrir de novo, e daí eu fui falar com a chefe da informática e conheci o LibreOffice. Eu fiquei tipo, what? A escola está migrando do Windows para o GNU com Linux. No mundo livre, quem precisa de Windows e Gates, né, gente? A escola está indo para o caminho do software livre. Só que foi aí que eu percebi que a escola não estava se portando com os valores do software livre, mas queria um software grátis. Isso ficou muito claro quando eles adotaram o Google for Education. Daí um belo dia, que não seria tão belo, quando eu descobri essa parada do Google, levaram a gente para a sala de informática e agora todo mundo vai criar conta no Google. Fiquei tipo, o quê? E daí tinha que aceitar esses termos de uso para poder usar a conta no Google. Daí tava lá. Você concede ao Google uma licença para usar, modificar, exibir publicamente e distribuir tudo que você usar o Google para fazer. Eu fiquei tipo, eu não aceito isso. Só que antes de eu terminar de ler, chega a funcionária da informática e não precisa ler não, é só clicar em aceito. Santo Ignúcio, dai-me paciência. Vamos combinar que com esses termos tá mais para Google for Espionation, né, gente?
Mas por que ele espiona a gente? Ele espiona a gente para saber quais anúncios mais vão agradar a gente. Porque cada vez que a gente clica num anúncio do Google, o Google ganha dinheiro com isso. E foi aí que me veio a lembrança do Lux, dizendo para mim para defender minha liberdade, não deixar esse programa invadir meu computador e minha vida, e ainda ficar com os meus dados. E daí que eu pensei, eu não posso deixar isso acontecer. E eu comecei a tentar avisar as pessoas de que entrar no Google era uma furada. E daí, o que eu ouvia? Ah, que teoria da conspiração! Por que o Google ia querer logo os meus dados? Se ele tem os dados de todo mundo, vai pegar de algum famoso, não os meus. E daí? Eu não tenho nada a esconder? E o professor Sérgio Amadeu tem uma grande resposta para isso. Se você não tem nada a esconder, então me dá todas as suas senhas e a chave da sua casa. Daí você, não, né? Mas a ideia é a seguinte, eu sou uma pessoa honesta, não vou roubar nada, só vou entrar lá e ver o que tem. Mesmo assim, não, né? Daí a grande questão é, por que você faz isso para o Google? Por que você dá isso para o Google? Ah, porque o Google me dá muito serviço de graça, né? Só que se um serviço da internet é de graça, é porque o produto é você. Para quem nasceu no mundo livre, que nem eu, é muito difícil lidar com os famosos cursos enlatados. Eu entrei num curso de robótica, que era um pré-requisito para fazer a modalidade prática de uma Olimpíada. E eu entrei num curso de game design, que era a chance de eu fazer o Google no PadJoy, só que era um curso de como usar uma ferramenta privativa. Mas eu percebi uma coisa em comum com esses cursos. A gente não tinha liberdade para explorar, para descobrir, para inovar, para se divertir, para compartilhar, enfim, para hackear. Mas algumas pessoas na escola ouviam o que eu tinha para dizer. Dentre elas estava o professor de filosofia. Eu conversava muito com ele sobre o que era um hacker e o que era software livre. Até que um dia ele estava dando aula de ciberética para o 5º ano e ele ouviu a conversa dos alunos. Eles estavam falando de um canal de uma menina com câncer que tinha sido hackeada, estavam falando mal de hackers. Daí o professor virou, não, hacker não é isso que vocês estão pensando, eu vou trazer um especialista. Daí no dia seguinte ele foi na minha turma do 7º ano, foi perguntar se eu ia explicar no 5º ano que era um hacker. Óbvio que eu concordei, ainda mais ganhando o título de especialista, né, gente? Daí você pensa, que raios que software livre, cultura hacker e filosofia tem a ver? Tudo a ver, tá tudo conectado. Pensa, software livre é uma baita de uma inovação tecnológica criada por hackers. Software livre é um movimento social que visa rever posições e transformar a sociedade. Tudo a ver com filosofia. E o hacker tem muita essa coisa de questionar para entender, de novo, tudo a ver com filosofia. E os três juntos se encontram dentro da ética, porque software livre é baseado na ética hacker. E filosofia estuda a ética. Então, tudo a ver. É tudo um grande ciclo, porque com mais filosofia a gente vai ter mais software livre e a gente vai ter mais hackers. Não estou falando disso. Isso não é um hacker, isso é um cracker. A gente vai ter mais desses hackers. Estão vendo esse H aqui que eu hackei para pôr na foto? Richard Stallman merece esse H mais que ninguém. É um H de rap, é um H de hacker, é um H de hero. Uma coisa que eu queria muito dizer é que as crianças não nascem achando que elas têm que idolatrar a Microsoft. Elas não nascem achando que a Apple é demais. Elas não nascem achando que elas têm que aceitar os termos de uso do Google. A gente que ensina isso para elas. Antigamente, elas recebiam valores muito mais importantes. Elas aprendiam que não se deve aceitar massas de estranhos. Elas aprendiam a desconfiar dos olhos e ouvidos muito grandes que nem deviam estar ali. Elas aprendiam a temer o gigante da nuvem. Elas aprendiam que conhecer o mundo simplesmente através de uma janela é muito triste. E programar para não ser programado, porque existem dois tipos de programa. O que você controla, que é software livre, e o que controla você. E você ainda pode escolher qual dos dois que você quer usar. E somos todos hackers, então vamos compartilhar essa ideia de que os hackers são do bem. Vamos compartilhar essa mensagem, ou melhor, vamos semear essa ideia. E bora hackear, porque junto a gente salva o planeta, hein? Obrigada.